Olá pessoal, e bem-vindos a este novo episódio O Inexplicável. No coração de uma floresta isolada da República Tcheca, ergue-se um castelo. Certamente não é um dos maiores ou mais bonitos da área, mas a história que o caracteriza o torna um dos mais famosos na Europa. Obviamente, se decidi falar sobre isso, é porque essa história é envolta em mistério e uma boa dose de terror. Acompanhem-me nesta viagem a Usca porque realmente vale a pena. Antes de começar, porém, quero agradecer de coração a Tati Luari que sugeriu o tema de hoje e tornou possível este episódio. Tati, este episódio é especialmente dedicado a você. Dito isto, podemos começar. Eis então o castelo de Usca, um portal para o inferno. Essa história é envolvente. O castelo de Usca foi construído no século XIII por ordem de Ottokar II da Boêmia, um dos governantes mais poderosos de sua época. Mas desde o início, sua construção levantou perguntas e perplexidades. Situado em uma localização remota e isolada, longe de qualquer rota comercial ou ponto estratégico, parece quase que sua existência desafia a lógica. Por que construir um castelo no meio do nada sem nenhuma função aparente, como defender uma fronteira ou proteger um assentamento? Na verdade, Usca não tem características típicas de uma fortaleza defensiva. Não está localizado em uma altura estratégica nem perto de um rio ou de recursos naturais valiosos. Ao contrário, é como se tivesse sido erguido para aprisionar algo no interior, em vez de repelir inimigos do exterior. Obviamente, uma característica como essa não fez nada além de gerar lendas por séculos. De acordo com as histórias contadas localmente, a verdadeira razão para a construção do castelo seria um abismo misterioso que estava no ponto onde Usca foi erguido. Disse que essa fenda no chão era uma porta para o inferno, de onde criaturas demoníacas e espíritos malignos emergiam para aterrorizar os habitantes. Portanto, vendo dessa forma, a construção teria sido erguida não tanto para defender o reino da Boêmia, mas para selar essa fenda infernal. Mas vamos ver mais detalhadamente a própria lenda. A porta do inferno. Como eu estava dizendo, segundo a lenda, o castelo foi construído justamente sobre uma enorme fenda no chão que ninguém parecia capaz de medir. Os habitantes da área acreditavam que daquele lugar escondido nas profundezas da terra emergiam criaturas horríveis, demônios alados, monstros deformados e outros seres infernais. Dizia-se que qualquer um que se aproximasse demais daquele poço amaldiçoado seria vítima de visões horríveis, atormentado por um senso de terror inenarrável. Para tentar entender a natureza deste buraco e quão profundo era, conta-se que foram usados prisioneiros condenados à morte. Foi oferecido a eles uma chance de redenção. Se descessem no poço e saíssem vivos, ganhariam a liberdade. O primeiro prisioneiro que aceitou esta proposta foi baixado com uma corda para dentro dele. Mas logo após fazer isso, ele começou a gritar, tomado pelo pânico absoluto. Uma vez retirado, os presentes ficaram sem palavras. O prisioneiro havia enlouquecido completamente. Seus cabelos, antes negros como corvo, agora estavam brancos, e seus olhos cheios de terror fixavam o vazio à sua frente. Em questão de dias, ele perdeu a vida, vítima de convulsões e delirantes visões de criaturas indescritíveis. Outros prisioneiros sofreram o mesmo destino e muitas de suas histórias se espalharam, alimentando o medo e o mistério em torno daquele lugar amaldiçoado. Claro, essas histórias têm o sabor de lenda urbana. Isso não tira, no entanto, que histórias tão macabras só alimentem os rumores, tornando o castelo de Usca um dos lugares mais misteriosos e inquietantes da Europa. Mas não acaba aqui. Se o que foi contado até agora não foi suficiente para lhe dar arrepios, o que você vai ouvir agora realmente vai te deixar sem palavras.
Durante a Segunda Guerra Mundial, o castelo de Ustka não escapou da atenção de uma das forças mais sombrias da história recente, os nazistas. E é sabido o quanto os nazistas eram fascinados pelo ocultismo e esoterismo. Não é coincidência, de fato, que a elite do regime hitleriano, em particular Heinrich Himmler, o chefe da SS, fosse obcecada pelas antigas tradições místicas e pelas supostas forças arcanas que se acreditava governarem o mundo. O castelo parece ter se encaixado nesse contexto devido à sua fama de lugar amaldiçoado, diretamente ligado a energias infernais. O próprio Himmler estava convencido de que as raízes do poder ariano poderiam ser encontradas em antigas forças ocultas, e que lugares como Ustka poderiam representar portas de acesso a esses poderes esquecidos. Segundo alguns relatos, o castelo foi realmente ocupado pelos nazistas durante os anos de guerra, mas não como uma fortaleza estratégica ou base militar. O interesse que despertava era de um tipo bem diferente. Os rumores que circulavam naquela época afirmavam que os nazistas estavam lá para conduzir experimentos, mas não do tipo científico como se poderia pensar. Falava-se de rituais esotéricos, de tentativas de evocar entidades sobrenaturais e de aproveitar as energias obscuras que se dizia circularem entre as antigas paredes do castelo. Não esqueçamos que, segundo a lenda, Ustka foi construído para selar uma passagem para o próprio inferno. Para os nazistas, sempre em busca de símbolos e poderes ultraterrenos, um lugar como este poderia representar um recurso extraordinário. Historiadores frequentemente debatem sobre o verdadeiro alcance dessa atividade. Alguns acreditam que a presença nazista no castelo estava realmente ligada à pesquisa sobre o ocultismo, inspiradas pela chamada Ahnenerbe, uma sociedade pseudocientífica criada por Himmler para investigar as antigas tradições arianas e outros fenômenos esotéricos. Sabe-se que essa organização se aventurou em vários locais históricos em toda a Europa em busca de relíquias, artefatos, fatos místicos e conhecimentos antigos. Acreditava-se que isso poderia conferir ao regime um poder extraordinário. Outras teorias afirmam que o castelo era usado para experimentos secretos em prisioneiros de guerra, mas deve-se enfatizar que não existem provas definitivas para apoiar essas afirmações. De qualquer forma, parece claro que o castelo de Ustka desempenhou um papel ambíguo durante aqueles anos sombrios. A aura de mistério que o cercava não fez nada além de aumentar o interesse dos nazistas, alimentando lendas e especulações que persistem até hoje. Além das evidências tangíveis, a simples presença das SS em um lugar tão obscuro como Ustka contribui para reforçar o mito do castelo como um receptáculo de energias sinistras. Mesmo após a guerra, continuou a ser envolvido por histórias perturbadoras, alimentadas pelo imaginário coletivo, e algumas dessas histórias são realmente arrepiantes. O SKANOS, dias atuais. Como era de se esperar, nos últimos anos o castelo de Ustka tornou-se um destino cobiçado, não apenas para os amantes da história, mas também para aqueles que buscam fortes emoções, especialmente os caçadores de fantasmas. O mistério que o envolve parece continuar e influenciar quem se aproxima de suas muralhas, com inúmeros relatos de avistamentos e fenômenos inexplicáveis que alimentam a lenda do Portão do Inferno. Entre os testemunhos mais recentes estão os relatos de visitantes que, ao explorar os quartos internos e o pátio do castelo, afirmam ter visto sombras estranhas, que se moviam autonomamente, frequentemente acompanhadas por uma sensação de opressão, como se uma presença invisível as observasse. Em uma entrevista recente, um turista inglês afirmou o seguinte: enquanto eu estava tirando fotos na capela principal do castelo, eu claramente vi uma figura escura se aproximando do ponto onde eu estava. A princípio pensei que fosse apenas minha imaginação, mas ao revisar as imagens que acabara de tirar, notei em cada uma delas estranhos feixes de luz que não podem ser explicados racionalmente. Não eram reflexos e certamente não poderiam ser defeitos nas fotografias, já que as tirei com um celular. E então há as vozes. Várias pessoas, ao longo dos anos, relataram ter ouvido sussurros vindos de pontos distantes ou até mesmo muito próximos a eles, quando estavam sozinhos no castelo. Um famoso grupo de caçadores de fantasmas alemães
armados com equipamentos sofisticados, registrou várias psicofonias e ruídos indecifráveis nos porões do castelo, onde se diz que antigamente ocorriam rituais obscuros. Suas gravações também incluem sons semelhantes a gritos abafados e batidas, como se alguém ou algo estivesse tentando desesperadamente sair daquelas paredes. Jan Novak, um guia que trabalhou por mais de 20 anos no castelo de Uska, declarou em uma entrevista: "Uma noite, enquanto realizava uma visita guiada noturna, ouvi claramente passos que seguiam eu e o grupo que estava acompanhando. Todos nós nos viramos várias vezes na direção do barulho para entender se havia mais alguém por perto, talvez um dos guardiões, mas nada. Naquele ponto do castelo só estávamos nós." Em outra ocasião, no quartil externo, eu e alguns visitantes vimos claramente uma série de figuras deformadas, semelhantes a homens, mas com características nada humanas. Eu as chamaria de estranhas criaturas. Não há outra maneira de descrevê-las. Elas apareciam e, em questão de poucos segundos, desapareciam no nada. Em alguns casos, fui até mesmo forçado a interromper a visita guiada por causa do pânico gerado por essas visões. A experiência de Pavel Zima, outro visitante de Uska, é ainda mais perturbadora. Durante uma visita noturna organizada para o Halloween, decidi explorar sozinho os corredores no andar superior do castelo. De repente, comecei a ouvir batidas secas contra as paredes e senti uma queda repentina de temperatura. Apavorado, comecei a caminhar para alcançar o resto do grupo. Mas enquanto eu atravessava o corredor imerso na penumbra, vi uma figura com olhos brilhantes, semelhantes a chamas, que me encarava intensamente, para então sumir por trás de uma porta fechada. Fiquei paralisado e incapaz de dar mais um passo. Levou vários minutos antes que eu conseguisse reagir e alcançar os outros. Por fim, não podemos ignorar a experiência vivida pela equipe de Ghost Hunters International, que visitou Uska para investigar os mistérios do castelo. Durante suas pesquisas, um dos membros da equipe sentiu uma dor aguda nas costas, como se tivesse sido atingido por algo. Depois de verificar com os companheiros, revelaram-se vários arranhões em suas costas, alguns deles muito pronunciados, como se alguém ou algo o tivesse atacado. Esse episódio abalou tanto o grupo que os levou a deixar o local imediatamente, convencido a 100% de que realmente havia algo maligno e aterrorizante escondido entre suas paredes. Apesar da passagem dos séculos, as histórias de atividades paranormais do castelo continuam a proliferar. Cada novo relato alimenta a lenda, tornando cada vez mais difícil distinguir entre realidade e mito. Então, onde podemos estabelecer o limite entre o evento que realmente aconteceu e a fantasia? Ceticismo e outras teorias. Começamos com as explicações racionais, deixando, como sempre, a palavra para os céticos. Muitos fenômenos que parecem sobrenaturais podem, na verdade, ser atribuídos a causas totalmente naturais. Por exemplo, as ilusões ópticas podem desempenhar um papel fundamental. A maneira como a luz penetra nas antigas janelas do castelo, especialmente ao pôr do sol ou ao amanhecer, pode criar sombras incomuns ou distorções visuais. Alguns visitantes podem ter interpretado essas manifestações como aparições ou figuras espectrais. A isso se soma a acústica do castelo. Paredes antigas de pedra podem amplificar e distorcer ruídos vindos do exterior ou de salas adjacentes. Um rangido de madeira ou um sopro de vento através de um corredor podem ser facilmente percebidos como passos ou vozes misteriosas, especialmente à noite, quando a mente está mais predisposta a se sugerir. Não devemos esquecer também o efeito da histeria coletiva. O poder das histórias que cercam Uska, passadas de geração em geração, tem um impacto significativo. Se uma pessoa entra no castelo já sabendo de suas lendas obscuras, é mais provável que interprete qualquer experiência incomum. Um ruído súbito, uma sensação de frio, como um evento sobrenatural. Em psicologia, esse fenômeno é conhecido como percepção seletiva, ou seja, a tendência de notar o que já estamos predispostos a ver ou ouvir. Em um lugar já envolto por uma aura de mistério, é fácil que a mente pregue peças. Mas além das explicações racionais,
há uma longa tradição de interpretações esotéricas que envolve o castelo de Iusca. Entre as mais fascinantes está a ideia de que não se trata apenas de um castelo, mas de um ponto de interseção entre mundos diferentes. Alguns acreditam que o abismo abaixo represente um portal para outras dimensões. De acordo com essa teoria, o castelo foi construído não tanto para ser habitado ou defendido, mas como uma espécie de tampa, para impedir que forças obscuras saíssem e invadissem nosso mundo. Nesse contexto, as estranhas criaturas vistas pelos habitantes no passado, descritas como híbridos monstruosos, não seriam nada mais do que entidades vindas dessas dimensões alternativas. Outra teoria esotérica liga Usca a um conceito de portal energético. Em muitas culturas esotéricas, acredita-se que certos lugares na Terra são pontos de convergência de energias cósmicas ou telúricas. Esses pontos, chamados de vórtices energéticos, seriam capazes de influenciar o mundo ao redor de maneiras misteriosas. Usca poderia ser um desses lugares, um centro de energias sutis que criam fenômenos paranormais ou que permitem, em certos momentos, uma interação entre o nosso mundo e outros. Na verdade, essas teorias não são isoladas, existem de fato outras lendas europeias que falam de portais infernais. Um exemplo famoso é o Poço do Inferno do Turcomenistão, um cratera que tem queimado incessantemente por décadas, visto por muitos como uma porta para o reino subterrâneo. Lendas semelhantes também existem na Itália, como a ligada ao Lago Averno, considerado pelos romanos uma entrada para o inferno. Essas histórias se repetem em várias culturas, como se quisesse sugerir que a ideia de portais para o além faz parte de um antigo e universal medo humano em relação ao desconhecido. Em última análise, seja escolhendo acreditar em explicações racionais, seja preferindo o encanto das teorias esotéricas. O Castelo de Oscar continua sendo um dos lugares mais misteriosos e fascinantes do mundo. Suas histórias de portais e criaturas apenas enriquecem seu halo de mistério, deixando para nós a escolha de qual interpretação abraçar. Mas o que vocês acham do Castelo de Fusca? São todas lendas ou histórias que escondem um fundo de verdade? Deixem-me saber em um comentário. O Inexplicável é uma série idealizada, escrita e conduzida por Luca Parrella. YouTube e todas as plataformas de música e podcast